Seguindo então, além dessa classe, que é uma classe section padrão do Bootstrap, eu vou colocar uma outra também para a gente estilizar daqui a pouco, tá? Que vai ser a classe do cabeçalho, Page Header. Basicamente aqui é onde nós colocamos quanto de espaçamento ele vai ter, como ele vai estar posicionado, se ele vai estar sempre fixado no topo da página, tá? Como é a maioria dos cabeçalhos. Então depois eu falo também um pouco mais sobre isso, mas mais para vocês aprenderem, pelo menos quem é iniciante, a pesquisar essas classes dentro do CSS, porque depois vão ter tantas classes aqui para o nosso template, né? Que se você tiver alguma dificuldade, for utilizar aí ou avaliar meu código, você pode pegar ela e buscar lá para ver as configurações e a partir daí fazer uma alteração, tá? Eu quero deixar um template pronto aqui para vocês. Vamos trabalhar aqui. Dentro dessa div, onde vai estar aqui então a nossa nav, nós vamos colocar a nav em si, tá? Header e nav são componentes do HTML5. Você pode utilizar tanto como div, quanto nomear, né, com essa nomenclatura. É aconselhável sim, porque os buscadores eles te dão uma melhor colocação na web, né, dentro do posicionamento aí, trabalhando agora já falando de SEO, quando você tem essas marcações do HTML5, tá? Então ele valoriza muito isso, é interessante esse tipo de recurso aqui. Aqui nós vamos ter uma própria classe do navbar, então todas essas classes que eu for alterar, eu poderia só utilizar navbar, ele vai utilizar o Bootstrap simples. Se eu quiser que ele utilize as classes que eu criei, eu utilizo o RD navbar, ou qualquer outra sigla que antes, desde que no CSS você aplique ela, beleza? Vamos utilizar aqui o RD navbar e vamos trabalhar também com o navbar, que é o navbar transparente. Se você for lá no Bootstrap e olhar as classes do Bootstrap, você vai ver que ele tem uma chamada navbar transparente. Eu vou utilizar as mesmas classes dela, porém podendo estilizar uma outra coisa aqui, né, diferente. Beleza? Vou deixar somente isso aqui para ela. Bacana. Vou aqui fechar, né, toda tag que eu inicio, que eu abro, ó, header, div, nav, eu devo fechar ela, então sempre para início e final aqui, e dentro dela vai ser onde eu vou colocar algumas informações, né? Como eu falei, a navbar pode ter aí um menu, pode ter informações de telefone, de acesso. Aqui dentro, então, vamos colocar o seguinte, né? Eu vou colocar uma outra div. Essa div, ela também vai ter uma classe, tá? Que vai ser a navbar aside. Então, como eu quero estilizar ela, eu vou utilizar um RD navbar -aside -other. Daqui a pouco vocês vão ver o que vão conter dentro dessas classes. E aqui nós vamos utilizar uma outra que é a collapse. Se você for lá no Bootstrap, você vai ver que ele tem também. Eu posso colocar quantas classes eu quiser, tá? Basta colocar a primeira, dar um espaço e entrar com a próxima. A próxima vai ser navbar collapse. Ok. E aqui dentro dessas classes, mas eu não estou entendendo o que faz cada uma dessas classes. Ainda não está, tá? Porque eu ainda nem estilizei ela. Eu estou criando primeiro a estrutura e daqui a pouco nós vamos partir para a estilização. Aqui eu vou utilizar uma outra div, então sempre um após o outro para a gente conseguir organizar melhor, porque essa navbar, ela é dividida em áreas. Se você analisar, por exemplo, essa do próprio Bootstrap, eu tenho uma div, uma área com uma imagem, poderia ser uma imagem, uma logo. Eu tenho uma outra onde vai ficar o menu, né? Eu tenho uma outra onde vai ficar esse botão, uma outra onde vão ficar esses ícones. Então, cada uma dessas áreas nós podemos definir como uma div, né? Uma divisão, um divisor aqui dentro de uma só seção, dentro de uma só navbar. É interessante para que você acompanhe pelo menos um curso básico, quem não tem, de HTML, de CSS, para entender melhor um pouco isso aqui, tá? Aqui dentro eu vou colocar então a minha navbar, né? Então ela vai ter que receber uma classe também para a gente poder organizar. Vamos chamar de RD navbar aside, ok. E dentro dessa div vamos colocar uma outra div com as informações. Então vai ser a class RD navbar info. Beleza. Aí aqui dentro, o que eu vou querer dentro dessas informações? Vamos colocar primeiro, né, o telefone, tá? Eu andei avaliando alguns modelos de sites. Eu não trabalho nessa área, não trabalho com programação e desenvolvimento, mas peguei algumas ideias, tá? Principalmente para o sistema, que é o que eu vou fazer depois, para a gente poder estar desenvolvendo. Então, passei por alguns sites e vi que colocar o telefone do escritório logo acima na navbar é bem interessante. Então, aqui nós vamos criar justamente um ícone,
tá? Colocando aqui um ícone e o telefone na sequência. Como que eu posso fazer isso? Também vai estar dentro de uma div. Então essa div eu vou colocar uma class para ela que vai se chamar icon. E aqui dentro nós vamos ter o ícone do telefone. E aqui abaixo poderia ser o número, né? O endereço aqui dele. Então você vai inserir aqui o endereço. Vou colocar um link, basicamente, para poder fazer. Na próxima aula eu mostro mais detalhado isso aqui. A gente já vai começar a salvar e ver, né, como está ficando essa header aqui dentro da nossa página.